Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de Pascal e hoje vamos estar aprendendo aí a estrutura if, certo? Como aplicá-la, como trabalhar com ela e os seus operadores, certo? Então vamos lá. Na linguagem Pascal nós temos operadores relacionais, certo? Que servem para a gente poder definir uma condição para que quando o nosso programa estiver rodando, ele verifique se essa condição é verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, os comandos serão executados. Caso não, aquele conjunto, aquele bloco de comandos será ignorado, certo? Então, nós temos o sinal de menor que, certo? Quando o que está para cá é menor e o que está para cá é maior, certo? Está o sinal também de maior que, quando o que está para cá é maior e o que está para cá é menor. Sinal igual, sinal diferente, certo? Quando os sinais maiores e menores se encontram, né? Sinal menor ou igual a, certo? Por exemplo, 11 é menor que a linha 11 é menor ou igual a 20, por exemplo. Ele vai verificar se é menor ou igual que a 20 ou maior ou igual. A estrutura if ela é assim, ela vem com a palavra if seguida de parênteses, dentro tem uma expressão, certo? Tem uma expressão que no caso será a condição para que os comandos sejam realizados, sejam executados. Então, if, se a expressão for verdade, então comece a executar os comandos e termine, certo? É isso que temos que ter em mente, certo? A estrutura if. Mas além da estrutura if ainda temos, podemos dizer, subestruturas, onde a gente pode dizer se a expressão for verdade, a condição for verdade, então execute os comandos. Mas se não for, não termine, execute outros comandos, certo? Então, se isso for verdade, execute isso. Se não, execute isso. Vejam que não temos nenhuma expressão ou condição para que este bloco seja executado. A única suposta condição é isto aqui ser falso, não ser verdade. Por exemplo, se eu perguntasse aqui 1 é maior do que 2, aí ele ia perguntar 1 é maior que 2? Verdadeiro. Então ele ia executar isso e ia terminar, não ia passar por aqui. Ele ia executar isso, verdade? Sim, é verdade. Então execute isso, e isso aqui não serviria de nada. Agora se eu perguntasse 3 é maior que 2, quer dizer, 2 é maior que 3, por exemplo, ele ia perguntar lá, aí ele ia, não é, 2 não é maior que 3 não, 3 é maior que 2. Ah, então execute isso. Ele ia executar outro, então execute isso aqui. Ou a gente pode dar duas ou mais condições também. A gente pode perguntar se tal expressão é verdade. Se ela não for, pergunte então se outra expressão é verdade. Caso não for nenhuma das de cima for verdade, então execute isso, certo? Eu pergunto aqui se a expressão é verdadeira. Se não for, então vê se essa é verdadeira. Se essa também não for, então aí já não é preciso verificar nenhuma condição. O que ele faz? Executa os comandos, outros comandos. Exemplos aí que eu preparei para vocês, exemplos do dia a dia. Por exemplo, a mãe fala para você ir comprar um arroz, alguém te pede para você comprar um arroz. Aí você vai lá no supermercado e vê. E ela te fala assim, se tiver arroz, compra lá o arroz. Se não, você compra feijão. A gente pode aplicar isso também. Se tem arroz, vamos supor que tem arroz no supermercado. Tem arroz, então compra o arroz, não vai comprar feijão. Vamos supor que ele vai numa farmácia procurar o arroz. Tem arroz? Não tem arroz. Então essa daqui para baixo até aqui
nada será executado. Ele irá pular para aqui, certo? Pro else outro. Então, se não tiver arroz, se isso for falso, se isso for falso, não for verdade, então você vai me executar este bloquinho aqui, que no caso eu vou comprar feijão, certo? No caso ali é isso aí. Se tem arroz, compra arroz. Ah, mas não tem arroz. Ah, então se tem manga, compra manga. Ah, não tem manga não. Então compra morangos, certo? Agora vamos imaginar assim que tenha manga no nosso supermercado, mas não tem arroz. Ele vai fazer o seguinte: tem arroz? Não tem. Esse bloco aqui é ignorado. Ele vem pra cá. Tem manga? Tem. Compra a manga. Ele executa esse bloquinho aqui e sai do bloco todo generalizado, certo? Ele vê se tem a manga, tem manga, então ele vai para aqui, começa a executar daqui para baixo, certo? Agora a gente vai ver esses exemplos aqui, essas estruturas aqui aplicadas no código de programação Pascal, certo? Então vamos lá. Tem aqui o Pascalzinho aberto e eu já tinha preparado aí uma uma pré-estrutura aí pra gente ver como é que isso funciona. O que a gente faz aqui? A gente diz que o nosso programa vai se chamar Pzin. A gente dá um comentário que será ignorado pelo compilador. A gente declara duas variáveis, que é a variável de nome valor e outro valor, certo? E as duas, faltou aqui um ponto e vírgula. As duas são do tipo inteiro. Ou seja, vão carregar 1, 2, 3, 4, 99, 900 mil, certo? Depois ela pede valor e depois pede outro valor, certo? Vocês, como já viram nas aulas passadas, esse comando serve para ler o que o utilizador digitou e colocar dentro de, no caso, valor. Leia o que o utilizador digitou e coloque dentro de outro valor. Então, valor e outro valor será atribuído um valor, certo? No caso que eu digitar aqui na videoaula. Depois ele vai fazer, vai verificar, né? Vai usar a estrutura if. Então, se o valor que eu inseri, o valor, lembra, for maior, a boquinha aberta, virada para o maior, então quer dizer que se ele for maior do que outro, se este é maior que este, no caso, vamos supor que quando ele pedir valor eu coloque 3 e quando ele pedir outro valor eu coloque 5, certo? Então, valor que é 3 é maior que outro valor 5. Se isso for verdade, então diga que valor é maior do que, né, valor que outro valor, certo? É maior que outro valor. Então, valor é maior do que outro valor. Se isso for verdade, que não é o nosso caso, 3 não é maior que 5. Então, isso é falso. Isso é falso. Então, vá para o outro if. Valor é menor do que outro valor. Nosso valor era 3, nosso outro valor era 5. Então valor é menor que outro valor. Isso é verdade. Então comece por dizer, né, aqui, imprima na tela lá, valor é menor do que outro valor. Então, no caso, esse era 3, né? Esse era 5. 3 é menor que 5? Sim. Então, mande essa mensagem ao utilizador. Mas se nenhum desses dois for verdade, se ele não é maior nem menor, então eles só podem ser iguais. Então ele faz, então, se nenhum desses é verdade,
o valor e outro valor, né, são iguais. Então vamos lá experimentar isso aqui pra gente ver como é que tá funcionando. Vamos lá, pezinho, atalho, aqui. Ele não mandou mensagem, como eu não mandei lá, só digitei read. Então vamos lá, 3. Aí ele vai pedir outro valor, por 3 de novo. Valor e outro valor são iguais. 3 é maior que 3? Não. 3 é menor que 3? Não. Então só podem ser iguais. 2 enters. Estamos lá pro programa. Então, até aqui tudo ok, né? Vamos digitar aqui. Olha, 50. E eu vou digitar agora 60. Então, o valor é 50, outro valor é 60. Então, o valor, no caso, tem que ser menor do que o outro valor. Então, valor, tá certo, é menor que outro valor. Certíssimo. Vamos agora, outro exemplo aí. Vamos colocar o valor como 100. Certo? E outro valor, eu vou dar o valor 1. Certo? Então, o valor, logicamente, é maior do que 1, certo? 100 é maior que 1. Então ele tem que me dizer que valor é maior do que outro valor. Se ele me disser valor é maior que outro valor, está correto, certo? Então essa estrutura aí. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplozinho aí. Vamos trabalhar num programinha aí, um simulador, qualquer coisa aí, pra gente poder estudar isso aqui, fixar isso, porque essa estrutura aqui a gente vai utilizá-la muito dentro do Pascal. Qualquer linguagem de programação você vai ter que usar if, com certeza aí. Se for um programa assim um pouquinho complexo, com certeza vai ter que usar um if, pelo menos um. E é isso aí. Espero ter ajudado a você a entender essa parte aqui melhor, né? Se você não tinha entendido em outros vídeos. E vejo você aí no próximo vídeo. Tá certo? Até lá então.